Joaquim, eu quero que você conte pra gente se vai ser mais um dia de passeio dos deputados, para eles entenderem como é que tá essa situação dos ônibus e verem a superlotação, né, Lu? Bom dia de novo. Pois é, Nath. Bom dia. Pelos números que você anunciou aí no estúdio, né, pouco mais da metade dos ônibus estão em circulação hoje no BRT. É bem provável que eles saiam cheios daqui, né? Eu ainda não encontrei os deputados. Eu só tenho visto muita gente chegando aqui à estação do BRT do Gama, né? E muita gente chegando dos ônibus e chegando para sair daqui, né? Eu tenho visto os ônibus saindo cheios. Eles ainda não estão lotados, mas a maioria dos ônibus que saiu daqui saiu com todos os assentos ocupados. Nós temos imagens também que nós recebemos de BRTs cheios. Nós temos recebido essas imagens desde a quarta-feira passada, desde o dia 9 de dezembro, que mostram a situação, a superlotação dos ônibus do BRT, que são esses ônibus que fazem as distâncias mais longas. Bom, os deputados, eles vêm fazendo esse monitoramento, né, desde a sexta-feira passada. Passaram por Ceilândia, segunda-feira passaram por Planaltina. Em Ceilândia, a situação foi bastante crítica. A gente tem algumas imagens de lá, dessa fiscalização que aconteceu lá no centro de Ceilândia. Ônibus e coletivos bastante lotados naquele dia. Os deputados anotaram 31 ônibus que passaram por aquela parada de ônibus ali do centro de Ceilândia, cheios, lotados, ou seja, linhas e horários de ônibus que precisavam de um reforço. E essa lista foi então repassada à Secretaria de Mobilidade. Na segunda-feira, eles foram para Planaltina. Lá, os ônibus não passaram tão lotados não, viu? Mas o pessoal que estava por lá já tinha avisado os deputados, olha, passa na BR-020, porque por aqui realmente não vai passar muito ônibus cheio não, é mais lá no meio do percurso que os ônibus enchem. E aí, nesse meio tempo, a Secretaria de Mobilidade havia dito que tinha colocado 80 ônibus de volta em circulação e depois mais 50 até ontem estariam circulando também. Mas esse número está um pouquinho diferente, logo eu falo dele. Vamos ouvir agora o deputado Chico Vigilante do PT, uma fala que ele nos disse, né, na sexta-feira passada lá em Ceilândia, não apenas sobre a superlotação dos ônibus, mas também sobre uma questão sanitária lá dentro. Vamos ouvir. O que as autoridades do transporte precisam fazer, e nós vamos continuar fiscalizando de perto, fazer com que as empresas cumpram efetivamente o contrato que elas assumiram com o GDF e prestem um serviço de qualidade para a nossa população do Distrito Federal. Portanto, além da superlotação, nós estamos questionando e pedindo providência para a questão da limpeza e higienização dos ônibus, a questão da distribuição do álcool gel, que é fundamental para que os passageiros tenham um mínimo de tranquilidade. Pois é, a gente conversou sobre isso, eu mesma conversei com os deputados sobre isso em Ceilândia na sexta-feira passada, mas acabou que o que eles enviaram para a Secretaria de Mobilidade, a partir do que eles viram em Ceilândia e em Planaltina, ficou bastante focado na superlotação mesmo, viu? Ou seja, na quantidade de passageiros transportada e não exatamente sobre essas medidas aí de álcool em gel e de limpeza. Agora, há sempre essa necessidade de reforço e a Secretaria de Mobilidade e de Transporte garante que as empresas estão cumprindo aquela determinação de higienizar os ônibus com cloro antes de saírem da garagem e toda vez que eles terminam as viagens e voltam para a garagem. Sobre a quantidade de ônibus que voltou a circular, vocês lembram? Saíram 277 ônibus de circulação, né? Com aqueles números que eu disse, 80 mais 50, a gente teria 130 ônibus de volta nas ruas. Mas o que a Secretaria de Transporte nos disse é que voltaram mesmo 95 ônibus. Com isso, a gente tem 93% da frota hoje do DF, que é de pouco mais de 2.700 ônibus, em circulação, tá? E além disso, a Secretaria disse que reforçou 54 linhas. O que significa isso? Não são 54 ônibus, são 54 linhas. Isso significa que houve um acréscimo de 123 viagens e a pasta também trocou alguns ônibus. Aquele ônibus convencional menor por aquele articulado, que tem aquela sanfoninha no meio e que cabem mais pessoas. E para encerrar, o que é a Pioneira, né? Que é a empresa que faz esses trajetos do BRT, nos disse.
falou que todas as linhas estão sendo monitoradas para aquelas que recebem maior demanda serem reforçadas e diz que está cumprindo todos os protocolos de higienização. Bom, a gente está vendo os ônibus um tanto cheios, a gente espera que eles não fiquem lotados, né? Porque olha, que situação difícil. Muito difícil essa situação mesmo, Lu. A gente mostra sempre isso e o BRT lotado, como a gente disse, não pode abrir a janela e aí fica aquela situação de aglomeração e todo mundo respirando o mesmo ar ali. Só uma informação que a gente acabou de receber, Lu, os deputados eles cancelaram a visita no dia de hoje que eles iam fazer lá no terminal do Gama, né? Aquelas imagens que a gente mostrou são do BRT de Santa Maria, né? Mas a Lu tá lá no BRT do Gama, na estação do Gama, e eles cancelaram essa visita, portanto, por conta de questão de agenda, mas até o fim do ano falaram que